Imagine um lugar onde a natureza e a arte se entrelaçam de uma maneira única. Um lugar onde mais de 3.500 espécies de planta convivem com uma arquitetura modernista e obras de arte. Esse lugar existe e foi a casa onde Roberto Bulemax passou seus últimos 20 anos realizando experimentos botânicos e cultivando plantas, artes e amigos. Estamos em Barra de Guaratiba e hoje o rolê visita o sítio Roberto Bulemax. Então, Suzana, me conta quem foi Roberto Bulemax? Roberto Bulemax é considerado o maior paisagista do século passado, mas que desenvolveu diversas artes ao longo da sua vida. Pouca gente sabe, mas ele também foi pintor, escultor, designer de joias. Bulemax era barítono, cantava ópera, tocava piano, desenhou cenários e figurinos para peças de ópera e era um excelente cozinheiro também. Então, o que ele pôde desenvolver para poder se expressar ao longo da sua vida, a gente tem um pouco disso mostrado aqui no sítio. O sítio tem uma área de mais de 400 mil metros quadrados e é um espaço único que sintetiza toda a potência criativa desse grande artista. Para onde você olha, tem arte. Mas antes da gente falar mais do espaço, vamos falar sobre o criador desse local. E qual a relação dele com a natureza, né, que culminou nesse sítio? Eu acho que a relação com a natureza do Bulemax ela começou muito cedo ainda. A mãe e a babá cuidavam de um jardim de rosas e de uma horta na casa em que ele vivia quando era pequeno. E aos 7 anos ele foi presenteado com uma planta que ele mesmo contava quanto ele ficou impressionado com a beleza da planta e que ele, por esse motivo ele mal conseguiu dormir. Então a beleza de um exemplar botânico, a beleza de uma planta despertou a ideia de que ele poderia trabalhar com isso, de que ele poderia desenvolver os seus dons artísticos que estavam ali presentes, né? Então ele começou a colecionar plantas desde 7 anos de idade por conta desse presente da tia. Então isso veio desde muito cedo. Ele, depois de algum tempo, ele começou a percorrer e fazer expedições em busca de plantas para poder conhecer novas espécies, né? E entender como funcionava cada uma delas, tanto biologicamente como esteticamente. E isso depois ele vai aplicar na produção dos seus jardins. Suzana, e para quem não conhece, você me fala um pouquinho de alguma das principais obras do Bulemax? Então, a gente tem obras icônicas no Rio de Janeiro, né? O calçadão de Copacabana, então a praia mais conhecida do mundo, com o Réveillon mais famoso do mundo, tem o seu desenho, tem o seu traçado, tem o seu projeto paisagístico realizado pelo Bulemax. O Aterro do Flamengo, que é um dos maiores parques públicos do mundo, então é um projeto paisagístico de grande escala dele. E a gente tem um prédio da Unesco em Paris, a gente tem um Parque del Este na Venezuela, tem um calçadão em Miami, Largo da Carioca, prédio do BNDES, Petrobras, enfim, são diversos projetos paisagísticos que estão muito presentes na vida do carioca, que são muito conhecidos no mundo inteiro e que foram idealizados e projetados pelo Bulemax. Então, mesmo quem não conhece efetivamente o nome, já foi impactado por um pouco dessa expressão artística dele. Com certeza já passeou ou já viu em algum programa, algum projeto do Bulemax. Deus, para mim, é a natureza, dizia Roberto Bulemax. E essa frase diz muito sobre o artista e sobre sua obra. E aqui no sítio, a gente tem um dos maiores acervos do mundo de plantas vivas, muitas delas colhidas pelo próprio Roberto Bulemax em suas expedições pelo Brasil. Suzana, e aqui falando do sítio, né? Como é que esse sítio surge e por que ele surge? O sítio surge a partir de uma necessidade do Bulemax ter um espaço para poder abrigar a coleção que ele começou lá aos 7 anos de idade. Essa coleção de plantas ela ficava numa chácara da família, no Leme, mas ele precisava de um espaço maior. Então, em 1949, depois de quase 2 anos de procura por um terreno ideal, ele acha esse terreno em Barra de Guaratiba, que era uma plantação de frutíferas, principalmente uma plantação de bananas, mas que atendia a necessidade da diversidade da coleção que ele pretendia e que ele já tinha, de certa forma. Então, um espaço onde você tem
principalmente uma nascente para poder irrigar toda essa coleção, afloramentos rochosos para a coleção de plantas que vivem sob pedras, que são as plantas rupícolas, um espaço para lagos, onde você consegue ter a coleção de plantas aquáticas e a clividade do terreno que oferece microclimas diferentes. Então eu consigo ter plantas de lugares que são de espaços mais secos, de áreas semiáridas, de florestas úmidas, então eu consigo ter plantas de sombra, eu consigo ter plantas de pleno sol. O terreno ofereceu essa possibilidade do Burle Marx. Fora isso, já tinha uma capela do século XVIII, desculpa, em que ele tinha já esse interesse também pela arquitetura e uma casa que depois surgiu como uma possibilidade dele vir morar nesse espaço. E aí, então, assim, esse local virou uma espécie de abrigo, de laboratório, para ele fazer todas essas experimentações com as plantas, é isso mesmo? Então, o sítio ganhou o título de Patrimônio Mundial justamente por isso, né? O valor excepcional universal. Foi a partir dessas experiências realizadas aqui dentro do sítio que se deu origem ao Jardim Tropical Moderno. Então, ele trazia as plantas para esse espaço, fazia a aclimatação dessas espécies, entendia como cada uma funcionava biologicamente, fisiologicamente e esteticamente. Então, como ela cresce, a quantidade de luz que ela precisa, como eu preciso reproduzir para depois aplicar nos projetos. Então, foi nesse espaço que ele desenvolveu tudo isso. Então, o sítio proporcionou a ideia, o lugar, o espaço para que ele tivesse essa coleção tão variada. São mais de 3.500 espécies de plantas tropicais que ele depois foi aplicando, cada uma no seu projeto, como ele entendia que funcionaria melhor cada uma dessas espécies. E aí, para a gente, né, para o público visitar essas mais de 3.500 espécies, como é que acontecem as atividades aqui no sítio? O que a gente pode visitar, o que a gente não pode? Então, todas as visitas elas são acompanhadas por educadores que vão estar contando toda essa história, né? Da compra do sítio, da história da vida do Burle Marx. Então, a gente visita os jardins, coleção de planta de sombra. Além disso, as edificações, né? Tem a capela do século XVIII, a casa em que o Burle Marx morou durante mais de 20 anos, com uma coleção museológica com mais de 3.000 itens. A cozinha de pedra, que era o salão de festas da casa dele, onde ele realizava muito de seus eventos. E o Ateliê Casa, um espaço que ele construiu para poder tanto passar um tempo, morar, quanto um espaço para a produção de grandes telas e principalmente para poder compartilhar o conhecimento dele. Naquele espaço ele queria oferecer cursos de botânica e de paisagismo. Uma frase muito interessante que ele dizia sobre o jardim é que um jardim nada mais é do que a natureza organizada pelo homem para o homem. É um espaço de contemplação e é um espaço que a gente tem de ter interação com a natureza. Muitas vezes em espaços públicos que você tem a distância de uma floresta ou de um parque, é numa pracinha, é num jardim da casa que você começa a ter esse contato com a natureza. Então, é para o homem o trabalho desenvolvido. Roberto Burle Marx doou o sítio ao governo federal com a intenção de que as pesquisas aqui feitas continuassem após a sua morte, que aconteceu 9 anos depois disso, em 1994. Assim, o sítio passou a ser administrado pelo IPHAN. Então tem bastante coisa para fazer aqui, né? E por que vale dar esse rolê? Sítio é um espaço que conta a história do paisagismo no Brasil, que conta um pouco da preservação da natureza, da importância da preservação da natureza, que traz essa conexão com jardins, com o belo, com uma brasilidade que o Burle Marx trouxe muito para as suas artes. Então, acho que é um espaço que vale a pena conhecer, contar um pouco dessa nossa história, da beleza da nossa história.